Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanão, um dos coordenadores aqui do Grupo Estudos Braulio Goffman, e como a gente havia prometido, mais uma vez, nós vamos trazer aqui pessoas amigas, simpatizantes e comprometidas com as causas do povo de Axé, principalmente que agora, em outubro, nós vamos ter uma eleição geral no nosso país, onde estão em jogo vários interesses, onde estão em jogo o cargo de maior mandatário do país, e já para antecipar fora Temer, e a gente se propôs a trazer pessoas para a gente falar sobre essa questão da eleição, para que a gente não fique mais uma vez em cima da hora, sem saber em quem vai votar, sem ter opção de voto, sem saber como se posicionar, e aí o grupo de estudos está promovendo esses debates aqui. Já convidamos várias pessoas de Axé e simpatizantes das nossas lutas, e hoje no programa de estreia já está aqui professor, sindicalista Heitor de Oliveira, que vai estrear a nossa conversa, e já lhe perguntar, quem é o Heitor de Oliveira? Bom, boa noite. Antes de tudo, fora Temer, né? Fora Temer, sempre. Sempre. Bom, eu sou Heitor César Ribeiro de Oliveira, sou professor de História, também de Filosofia, nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, na região de Campo Grande, né? Nasci no bairro de Cosmos, passei minha infância toda no subúrbio, estudei em escola pública, fiz faculdade, estou fazendo mestrado agora, sou professor, sindicalista, atuo no movimento cultural também, atuo em diversos movimentos sociais, comecei a atuar na militância política nos anos 90, né, no movimento estudantil, atuei contra as privatizações da Vale do Rio Doce, da Telebrás, e ali eu comecei a ter uma noção da necessidade de que nós não apenas podíamos fazer alguma coisa, como nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque o país estava sendo desmontado, né? Era um período muito difícil, mas naquele período também foi um período onde encontrei diversos companheiros que pensavam parecido, e comecei a atuar de maneira organizada, né? Movimento estudantil, sindical, e hoje em dia eu faço parte do Comitê Central do PCB, né, que é a direção nacional do partido, e tenho uma atuação em diversas lutas, né? Onde tem uma luta e avaliamos que seja uma luta justa, lá estamos nós. Como é que você está analisando o quadro, a conjuntura nacional hoje? Primeiro vamos falar das candidaturas à presidência, e depois a gente entra aqui no Estado. Sim. Como é que você está percebendo isso? Olha, assim, primeiramente eu acho que nós estamos vivendo uma das piores conjunturas desde a redemocratização. Se bobear, talvez uma das piores conjunturas desde a história do país, né? É um momento onde nós temos aí, nessa figura nefasta aí do Temer, né? Um presidente que assumiu o poder a partir de um golpe parlamentar. Está certo que foi um golpe costurado na própria base do governo, né? Mas foi um golpe parlamentar que se deu, onde reuniu o que havia de mais conservador, de mais reacionário, e a partir desse golpe começou a avançar uma agenda de retirada de direitos, né? A reforma trabalhista, a terceirização em larga escala, o congelamento dos gastos por 20 anos, e até a nossa frágil democracia está bastante ameaçada, né? Você vê a presença de militares em diversos cargos centrais do governo, e é uma conjuntura muito complicada, porque além de no plano institucional nós temos também esse quadro, na sociedade nós também temos um avanço do conservadorismo, né? A gente vê, por exemplo, o avanço de setores ligados a aspectos fundamentalistas, inclusive ocupando cargos no executivo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma prefeitura que virou uma extensão de um desses grupos, né? E dentro desse quadro você tem algumas candidaturas à presidência que se apresentam com uma certa continuidade, por mais que o atual presidente, né, seja uma pessoa bastante impopular, né, a popularidade dele varia de 2,5% a 3%, é quase uma margem de erro, segundo as pesquisas de popularidade, mas apesar dessa margem de erro, que é a popularidade dele, ele tem vários candidatos que são continuadores do projeto, até porque ele representou e representa justamente essa agenda de retirada de direitos, né? E aí nós temos, dentre esses candidatos, figuras como um proto-fascista, que é o Bolsonaro,
e outros candidatos ligados ao capital. Na hora que eu for editar, vou botar um pi, porque esse nome a gente não pronuncia. É uma boa edição, uma boa edição. Certo. Deixa comigo. Mas tem essa figura aí do proto-fascista e outros candidatos também que representam mais abertamente assim, o capital financeiro, né? Empresários ligados aos banqueiros, que têm como agenda afirmar a reforma trabalhista. Todos eles há um grande consenso, né, entre esse setor conservador, de afirmar a agenda da reforma trabalhista, avançar numa reforma da Previdência, sob o argumento de que aumentou a expectativa média de vida do brasileiro, e sobre um alegado também rombo das contas públicas, né, da Previdência, e também manter toda essa agenda de retirada de direitos, né? E tem aquelas candidaturas que se colocam no polo oposto, que são poucas, sem grande espaço na mídia, mas que estão apresentando uma proposta de, nesse momento, de frear essas reformas, né, e tentar casar um desenvolvimento nacional, um crescimento nacional, com elementos de políticas públicas, sociais, coisas desse gênero. E principalmente com a questão da democratização da sociedade brasileira, que isso, para mim, é o ponto principal dessa discussão e dessa eleição. E, na verdade, esses caras não estão querendo reformar nada. Esse projeto é mais velho do que andar para frente. Esse projeto a gente já ouviu falar e isso não funcionou em lugar nenhum do Brasil, nem no mundo. E eles estão querendo, que é justamente a questão de jogar nas costas da classe trabalhadora a conta dos prejuízos que eles causaram, que esse projeto econômico causou. E no Estado? Bom, aqui no Estado o que sobrou do Estado... Por falar nisso, eu gostei muito daquela história do que o Boulos falou, dos 50 tons de Temer, fora Temer. E é isso mesmo. Sim. E aqui no Rio de Janeiro são os 50 tons de Cabrais. 50 tons de Cabrais, é verdade. Porque aqui no Rio de Janeiro, o que sobrou do Estado, né, digamos assim, né, o Estado vem sendo destruído nesses últimos anos e uma destruição até mesmo para poder pagar a conta, e a conta das empreiteiras, né, porque o Rio de Janeiro virou um grande canteiro de obra, se justificou com a ocasião dos grandes eventos que aqui tiveram, na Copa do Mundo, Olimpíada, Encontro da Juventude com o Papa, ou seja, se justificou, diante de um conjunto de encontros que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, de grandes eventos, uma remodelação do Rio de Janeiro. E essa remodelação, além de nos ter levado a um certo grau de falência, não apenas isso, também teve um conjunto de outros elementos, como a isenção fiscal para grandes empresários aí, e empresas sem nenhum retorno social, mas também houve um ataque contra a população como um todo, onde você teve remoções em massa, você teve uma elitização do espaço urbano, do espaço social, aquele velho ditado que dizia que o Rio de Janeiro é uma cidade entre o mar e a montanha, eles tentaram fazer na prática, empurraram para de trás da montanha todos os que eles não queriam que saísse no cartão postal, né? E eles simplesmente conseguiram quebrar o Rio de Janeiro. E a falência do nosso Estado, a falência da nossa cidade, é algo muito ligado a esse projeto desses grupos, desses 50 tons de Cabrais, né, que estão tentando agora se reeleger, se apresentando como algo novo. Mas, na verdade, nós sabemos que muitos deles estavam presentes no grupo político que dirigiu o Rio de Janeiro, né? Aquela coligação que elegeu o ex-governador e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, que continha 18 partidos políticos, ela na verdade, representava muito bem isso, os interesses dos grandes grupos econômicos. E em detrimento dos interesses da grande maioria dos trabalhadores. E foi exatamente isso que a gente viu. Não é a questão de ser contra as Olimpíadas, ser contra, não é nada disso. Sim, muito pelo contrário. A questão se coloca é o seguinte: mas qual foi efetivamente o benefício que isso trouxe para a cidade do Rio de Janeiro? O que isso foi revertido em termos de acessibilidade, de bem-estar? Porque o carioca hoje está refém, né, da sua própria vida, porque toda hora as notícias que a gente recebe pela internet, já tem até aplicativo de celular de onde é que tem tiroteio, mas não é isso? Nós estamos refém, e essas pessoas que estão aí esses anos todos ficam falando de um novo projeto, de uma nova... E o que o cara apresentou para a gente enquanto moderno no Rio de Janeiro foi andar de bonde no centro do Rio de Janeiro, coisa que eu fiz na década de 60. Não, mas não é isso? Isso é moderno? Não dá para entender.
A sua candidatura a deputado estadual pelo PCB, como é o número? É 21021. Pô, é um facinho. 21021. É como se fosse ligar para o Rio, né? 021. 21. Essa candidatura, ela saiu de onde? Foi forjada como? Qual é o projeto, efetivamente? Então, primeiro nós avaliamos muito que era necessário, como você falou, reverter esse projeto que estava em prática no Rio de Janeiro, né? Assim, resumidamente, o Rio de Janeiro foi montado nos últimos anos para atender os interesses de empresários. Sim. E aí, com isso, se desmontou um conjunto de serviços públicos, saúde, educação, o transporte, se é que podemos chamar de público, está cada vez mais deteriorado. Falaram que nós teríamos aí um conjunto de legados das Olimpíadas, da Copa do Mundo, e dentre esses legados teria a da mobilidade urbana como um dos principais. E hoje que nós temos uma Avenida Brasil totalmente travada, Nossa. Nós temos a segunda maior região metropolitana do país, onde as pessoas não conseguem circular entre as cidades. Ou seja, a cidade e o estado estão totalmente quebrados. Nesse sentido, que nós apresentamos essa candidatura como uma candidatura que tem como eixo central trabalhar um elemento que nós consideramos fundamental, que é a organização dos trabalhadores, das trabalhadoras do Rio de Janeiro e a reversão das pautas políticas. E para reverter essas pautas políticas, nós estamos centrando em alguns elementos que nós consideramos elementos basilares para uma reorganização do Rio de Janeiro. Dentre eles é a criação de conselhos populares. A própria Constituição brasileira permite você criar conselhos onde você possa ampliar a participação da população no processo decisório, né? Porque a democracia brasileira, que é muito frágil, está bastante ameaçada, eles tentam colocar que a nossa democracia é você votar de 2 em 2 anos em alguém. Nós achamos que isso é muito pouco. A gente acredita que você tem que ampliar a participação da população no processo decisório. Entendeu? E aí como? Criando espaços de fiscalização, de deliberação que envolva a população. E como alguns elementos concretos que nós avaliamos centrais hoje, um deles é reverter toda essa isenção fiscal que, digamos assim, ajudou a onerar as contas do Rio de Janeiro. Até mesmo para nós termos dinheiro e onde investir esse dinheiro. Outro é quebrar as máfias que dirigem o Rio de Janeiro. Você tem um conjunto de máfias que vai desde da máfia imobiliária, das grandes construtoras e, fundamentalmente, também a máfia do transporte, que financiam um monte de candidatura, hoje não mais com CNPJ, que não é permitido, mas financiam com o CPF deles, onde nós estamos querendo justamente inverter. E aí nós queremos o quê? Avançar o público sobre o Estado. E aí nessa avançar o público significa o quê? Vamos reestatizar o transporte. E isso não é uma proposta de nenhuma capital comunista, de nenhuma cidade bolivariana, não. Sim. Várias capitais do mundo você tem um transporte público, dirigido pelo Estado. Sim. E isso pode, inclusive, fazer com que a gente desenvolva o transporte para atender a população. A própria malha ferroviária, que no meu entender é subaproveitada, e você tem trem aqui para tudo quanto é banda do Rio do Estado, vai até lá o final quase do Estado, e isso você... Aqui em Quintino, você tem uma estação aqui em Quintino, a outra estação é lá em Piedade. Se você mora no meio... Você está ferrado. Você vai ser obrigado a pegar um ônibus, porque o acesso é muito complicado. Não, e o trem é um transporte espetacular. Sim, não, e essa questão demonstra o quê? Hoje nós temos no Rio o monopólio das empresas de ônibus, as grandes mais empresas de ônibus. Isso impede que você crie, por exemplo, a ampliação do sistema ferroviário, que você amplie o metrô do Rio de Janeiro. Por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro tem a estação fantasma da Carioca, entendeu? Que era a extensão da linha 2 do metrô, que ia até a Praça 15 e de lá depois teria a estação até São Gonçalo. Você não tem essa ampliação, por quê? Porque as empresas de ônibus impedem que você desenvolva um transporte que fira os monopólios dela. As barcas, por exemplo, você poderia ter barcas hoje conectando o Rio de Janeiro com Caxias, com Magé, com São Gonçalo, até com a zona sul do Rio, e você não tem. Por quê? Porque as empresas de ônibus impedem que isso aconteça. Mas, para além desse elemento do transporte que nós achamos que é central, outro elemento central na nossa leitura é a questão da saúde e da educação. E aí nós estamos querendo resgatar os projetos que foram desenvolvidos no Rio nos anos 80, por Brizola, por Darcy Ribeiro, onde você tinha na experiência do CIEPS, eu diria, a experiência mais revolucionária da educação que já teve no país, com o ensino integral, onde você tinha dentro das escolas equipes completas, com médicos, dentistas, psicólogos, você tinha toda uma equipe dentro das escolas para possibilitar que aquelas crianças desassistidas pudessem ter uma educação, pudessem se formar, teriam alimentação dentro das escolas. Foi um projeto que foi totalmente abandonado. E na saúde, a nossa grande luta é na defesa do SUS, porque não dá para viver hoje com a saúde desmontada
e o crescimento dos planos de saúde e colocando a população que não tem condições de pagar refém da fila do SUS e morrendo aí nos hospitais. Morrendo efetivamente. Efetivamente morrendo. Né? É um crime que está sendo feito com a população. Toda essa discussão, todo esse debate em torno da questão política, dos projetos que as pessoas falam, eles esquecem de falar um negócio elementar que é o seguinte: se todo esse esforço, se toda essa riqueza, se toda essa modernidade não for voltada para atender as pessoas, é para atender quem? Né? Eu acho que todo mundo já está farto dessa história de corrupção, de que o robô. Ontem a gente viu uma estatística aí que quase 60% dos candidatos a deputados federais que estão concorrendo, que já são candidatos, estão com processo criminal. Sabe, isso virou uma vergonha, isso virou um disparate, isso já encheu o saco, já perdeu todo mundo a paciência. E acho que a questão de mudar depende de cada um, de querer de verdade mudar. Né? A gente sabe que tem gente que vende voto, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente sabe também que tem pessoa de boa vontade e que tem pessoa que quer efetivamente transformar essa realidade, transformar esse estado de coisas. E a questão da segurança no Rio de Janeiro? Bom, isso é um problema hoje... É um problema sério, né? Seríssimo, que virou... Não, ontem o Rio de Janeiro... Aparentemente uma coisa sem solução. Sim. Mas tem solução? Tem solução. Agora, a solução não é a que eles estão fazendo. Até porque a solução deles é colocar a população mais refém do tiroteio e mais refém do fogo cruzado, né? O problema da segurança pública no Rio de Janeiro não vai ser resolvido com mais violência, com mais repressão, com o exército na rua. Nós temos que fazer uma reversão de uma política completa no Rio de Janeiro. Você tem que primeiro dar acesso a uma grande parcela da população, até mesmo para não ser cooptada pelo crime. Você tem que oferecer educação, saúde, você tem que estar presente nos bairros populares. Você tem que criar uma política de segurança pública desmilitarizada, onde você invista, por exemplo, na inteligência, onde você cria uma polícia que investigue, que ganhe bem, que seja bem equipada, não apenas uma polícia que vá com metralhadoras e fazer um enfrentamento investimento de guerra. Em segurança não é comprar carro, comprar arma, não é isso. Não é isso. Você tem que reverter a lógica da segurança pública. Perfeito. Uma coisa que a gente defende muito é a desmilitarização da segurança pública, a criação de uma nova polícia, uma polícia unificada. Aí para isso precisa acabar com a PM. Nós não estamos falando de jogar os PMs na rua, mas é de reeducar a política de segurança pública. Perfeito. E aí nessa reeducação você consegue reverter essa lógica de militarização do espaço público, que inclusive coloca a população totalmente refém quando você tem operações como ontem, que digamos assim, foi um caos. Você teve a cidade do Rio de Janeiro totalmente amanheceu num clima de guerra, manchado em sangue, onde você tem mães que levam os filhos para a escola tendo que fugir de tiroteio, a população indo trabalhar fugindo de tiroteio. Ou seja, não dá para enfrentar a questão da segurança dessa forma. Tem que ter investigação, tem que combater o tráfico de armas, que é uma coisa central, que não está sendo combatido por essa política de segurança atual. Ou seja, tem que avançar na lógica da inteligência. E a desmilitarização, que é central para a gente. Lugar de bandido é na cadeia. Sim. De todos, inclusive os de colarinho branco. Inclusive os fardados. Não é verdade? Verdade. Heitor, nesse tempo está esgotando, a gente acabou não falando do que a gente ia falar, mas eu queria que você deixasse uma dica. Olha para aquela câmera lá, fala olho no olho. O que é que efetivamente o eleitor que está desesperançado? Ontem saiu uma pesquisa que 45% do eleitorado do Rio de Janeiro não está definido para candidato. A política ainda é uma forma da gente transformar a nossa vida? Acredito muito que a política e a organização popular são ainda as melhores formas de a gente conseguir transformar a nossa realidade. Toda desesperança é compreendida. De fato, nós vivemos um período muito, muito complicado no nosso país, onde, inclusive, essa classe política que dirige o país conduziu o país a essa grande bagunça aqui no Rio de Janeiro também. Agora, é possível mudar. Tipo, o Rio de Janeiro, o Estado, o país do Brasil, são lugares maravilhosos. São lugares que nós temos uma classe trabalhadora, um povo
uma cultura muito rica. Agora, nós temos que enfrentar o que há de podre nessa sociedade, temos que enfrentar o que há de podre na política. E para enfrentar o que tem de podre na política, nós temos que organizar a população. Porque não adianta eleger 1, 2, 3, 4 parlamentares progressistas. Se não tiver organização popular, esses poucos que vão estar lá não vão ter como combater. Não adianta apenas eleger, tem que eleger, mas também tem que ter organização da sociedade. Até mesmo para combater essa corrupção, combater o crime, combater essa bandalha toda que está acontecendo no país, combater o avanço do fundamentalismo religioso, que inclusive avança na cultura do medo da população, cooptando as pessoas para esses projetos políticos. Ou seja, é possível sim construir uma cidade, um estado diferente, onde tenha no centro dele os interesses e as demandas da classe trabalhadora, que é a grande maioria da população. A grande maioria da população quer viver, a grande maioria da população quer curtir, quer ter cultura, educação, acesso a sua. A grande maioria da população quer ter uma vida tranquila. Agora, para isso, nós temos que reverter esse quadro político e construir uma nova sociedade. Uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais transparente, com maior participação das pessoas. Temos que reverter e é possível reverter, mas com a participação popular. Perfeito. Parabéns, muito obrigado pela sua contribuição. Não precisava ficar nervoso. Espero que você tenha boa sorte. Eu sei que você é um lutador, que você tem compromisso com as bandeiras que você defende. E no que a gente puder lhe ajudar, nós estamos aqui. Tá bom? E no que eu puder ajudar, nós estamos aqui também. Estamos juntos. Parabéns. Abraço. Obrigado.